Olá a todos, obrigada muito agradecido pela participação. Meu nome é Lara Rocha, eu vou ajudá-los aqui durante o evento, tanto hoje, eu acompanharei até sábado, com a parte do cerimonial também. Bem, e agora nós teremos em continuidade ao evento, vamos acompanhar o painel celebrativo ESG e Equidade de Gênero, 5 anos do Compliance Women Committee, Mulheres na Liderança de Ética e de Integridade. Por isso, convidamos ao palco as senhoras Juliana Oliveira Nascimento, Anne Prudêncio, Isabel Franco, Rogéria Jeremec, Liana Cunha e Ana Luísa Martins, membros do Conselho Consultivo do Compliance Women Committee, para que façam uso da palavra. Por favor. Boa noite, é uma grande satisfação estar aqui em nome do Compliance Women Committee, deste importante evento em que nós estamos aqui celebrando 5 anos do nosso grupo. E eu sou a Juliana Oliveira Nascimento, eu sou cofundadora aqui do grupo. Nós temos aqui comigo, e cada uma vai se apresentar, mas eu acho que faço questão, Anne Caroline Prudêncio, cofundadora juntamente comigo. Nós temos também a Ana Luísa Martins, sócia do Mayer Brown, vocês vão entender por que ela está conosco nessa jornada. Temos aqui nossa embaixadora Isabel Franco, nossa embaixadora Rogéria Jeremec e a nossa conselheira Liana Cunha. Hoje, inicialmente, eu gostaria de fazer 2 perguntas aqui para a nossa plateia. Quem conhece o Compliance Women Committee? Quem faz parte hoje do nosso grupo? Maravilha. Então, assim, nós temos algumas pessoas que não conhecem ainda e temos grande parte de vocês que já conhecem. Então, o Compliance Women Committee, eu vou falar bem pontualmente do que nós fazemos, dos nossos objetivos e principalmente aqui do que nós somos constituídos. Nós fundamos aqui o grupo, eu não sei onde está a passagem por favor, dos slides. Perfeito. Então, vamos passar aqui. Não sei onde ela está. Mas está passando aqui. Peraí. Passou, pronto. Nós fundamos o grupo em 2017, eu e a doutora Caroline Prudêncio, e por, assim, incrível, foi um dos eventos, inclusive do Across Américas. Gostaria de citar aqui Christian de Lamboy, que está aqui juntamente conosco, que nos fez essa abertura. Christian, você está ali atrás, olha ele ali atrás, ele também um dos grandes idealizadores, os que fez aqui o Compliance Across Américas. Agradeço também o Dr. Giovanni Saavedra, que fez com que em 2017 abrisse o espaço para que nós trouxéssemos essa ideia, que eu e a doutora Anne Caroline Prudêncio tivemos numa conversa informal, ela vai falar também um pouco, e fundar um grupo de mulheres em compliance, tendo em vista que em momentos de corrupção, momento de auge de combate à corrupção do nosso país, nós observamos o quanto as mulheres tinham engajamento sobre isso. Hoje nós temos esse conselho consultivo, nós temos agora o Estatuto Social, que está finalizando agora o seu registro, e nós tivemos o apoio muito importante que nós irá compartilhar da doutora Ana Luísa Martins, do escritório Mayer Brown, pro bono, em quem nós agradecemos muitíssimo todo o apoio. Então, nosso grupo hoje, ele tem um código de conduta, um conselho de ética, com a formação do Conselho Deliberativo, que vocês observaram com as componentes aqui. Eu não quero deixar de esquecer, porque eu tenho aqui diversas coordenadoras que estão assistindo ao vivo
evento. Temos algumas pessoas presentes aqui, eu não vou citar o nome de todas porque eu posso esquecer de alguém. Tem a Renata também Andrade, que está aqui desde o início do grupo conosco, que está liderando o nosso grupo de proteção de dados. Nós temos mais de 1000 associadas hoje no Brasil e também em outros países. Diversos estados nós estamos presentes e estamos aqui no momento também de estar em outros também estados, para que nós possamos estar, porque nós temos integrantes de todas hoje as capitais do país. Internacionalmente, Reino Unido, Portugal, a Alemanha, Israel e Estados Unidos, nós temos aqui integrantes e capítulos. Destaco também o trabalho muito importante dos respectivos comitê de diversidade, proteção de dados, maternidade, assédio, comitê de ESG, com as respectivas coordenadoras, que a Cíntia a Marinovic tem auxiliado nesse ponto, a Renata Andrade, maternidade com a Ariana Cunha, entre outras integrantes também, de assédio com a liderança da Rogéria Jeremec, SG com a Natasha e também com a Tamara, que tem feito um trabalho brilhante nesse sentido. Aqui nós já tivemos, inclusive, a satisfação de uma premiação da Cross Américas pelo trabalho desenvolvido pelo Compliance Women Committee em prol das mulheres que atuam em compliance, das mulheres em posição de liderança. Esse é um dos nossos pontos principais de sororidade, de ajuda mútua. Quem faz parte do grupo sabe, nós estamos avançando nessa governança. E aqui eu queria fechar trazendo alguns pontos importantes dessa reflexão, além da estrutura do nosso grupo. Por que nós estamos aqui? Por que essa pauta era uma pauta muito importante? Porque nós entendemos que o combate à corrupção hoje na sociedade é muito importante ser discutido. O compliance hoje, a cada dia mais, eu preciso ter um papel de destaque. Hoje eu tenho a questão do ESG, mas eu não consigo ter o ESG implementado sem ter antes a integridade. Eu ouvi isso muito a Rogéria falar uma vez sobre isso, que nós iríamos fazer um painel, e é a verdade. Eu não consigo ter integridade. Sem integridade, eu não consigo implementar os demais pilares de um tema tão importante que é ESG, que o compliance faz parte do giro. Mas também um tema importante é falar da posição das mulheres, porque a questão referente à equidade de gênero também é um ponto extremamente importante em que nós trabalhamos. Eu queria trazer essa visão para vocês, que é um documento do Fórum Econômico Mundial que traz o gap, a lacuna ainda de gênero existente no mundo. Então nós observamos aqui os anos que ali se apresenta. Se eu observar o gap de gênero ainda existente na América do Norte, 59 anos. Na Europa, 60 anos. Na América Latina, eu tenho ali em volta de quase 70 anos, 67 anos. Quando eu já entro aqui algumas, quando eu pego África Subsaariana, eu tenho 98 anos. Quando eu pego ali Oriente Médio e Norte da África, eu tenho 115 anos. Quando eu pego o centro ali da Ásia Central, 152 anos. Quando eu pego o leste da Ásia e a parte do Pacífico, 168 anos. E o sul ali da Ásia, eu tenho 197 anos de gap. 197 anos de gap. Então, não é algo somente simples, algo que os números têm apresentado. Então, se nós pensarmos a nossa realidade, são quase 70 anos para que eu possa diminuir o gap entre homens e mulheres. E essa pauta, ela traz uma reflexão sobre uma discussão que as pessoas têm ainda sobre a questão de cotas. As cotas, eu entendo que elas têm que ser temporárias, porque eu não consigo mudar um cenário de 70 anos sem ter minimamente essas cotas. As discussões que nós temos apresentado com mulheres em conselho, com mulheres em posição de liderança, em cargos de CEO, e se eu me lembrá-los agora da posição dos investidores, nesse sentido, principalmente no foco ESG, essa passa a ser uma exigência importante dentro desse contexto. Nesses números, que são números recentes do Fórum Econômico Mundial, é refletir que o tema é extremamente importante e que ele deve ser realmente observado. Quando eu trago o cenário país Brasil, nós estamos na posição 94.
No que tange a posição das executivas em posição de liderança, nós temos sim um avanço, principalmente com essa visão dos investidores, com a visão ESG. Todavia, uma discussão importante, nós não podemos deixar isso de lado, é que dentro do cenário legislativo, isso está dentro da pesquisa, ou seja, no cenário político, as mulheres ainda têm um papel muito pequeno dentro do cenário brasileiro. Então, a parte das mulheres na política é algo que, inclusive, o Fórum Econômico Mundial aponta que o Brasil tem poucas ainda. Então, é uma reflexão, nós estamos no momento também eleitoral, de nós refletirmos cada dia mais, né, na posição das mulheres, no que tange às questões políticas, claro, observando competência, entre outros aspectos que fazem parte dessa mudança. Nós já temos legislações apoiando as mulheres nesse contexto, mas algo que é destacado dentro da pesquisa. E eu gostaria de trazer aqui não sei se todos tiveram essa informação, mas é bem interessante, sobre os CEOs na lista das 500 maiores companhias americanas. Vejam ali que 5,3 CEOs são chamados John, 4,5% dos CEOs são chamados David, e 4,1% dos CEOs são mulheres. É uma reflexão, 4,1% são mulheres. Eu tenho mais Johns e Davids do que mulheres como CEO de empresa nos Estados Unidos. Aqui é algo que a primeira CEO aparecer numa grande capa de revista de negócios. Acho que isso tem que passar a ser normal, não ser algo diferente. As mulheres aqui em posição de liderança, só trouxe esse exemplo, temos vários outros. Uma grande cientista brasileira, a Lígia da Veiga Pereira, que foi responsável pela primeira linhagem brasileira de células tronco embrionárias. Então, assim, tem mulheres com pesquisas científicas importantes. Não é só no meio corporativo que as mulheres sofrem essa diferença. O meio acadêmico também não é meio simples dentro desse contexto. As mulheres aqui que também são professoras, elas entendem o que eu estou compartilhando. Aqui, só para fechar, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem o ODS 5, que é a igualdade de gênero, que nós trabalhamos e que é extremamente importante. O apoio dos homens é fundamental. Eu não consigo ter um avanço de algumas agendas, como a agenda das mulheres, sem o apoio dos homens. Porque pode ter certeza, se porventura não há uma líder na sua empresa ainda mulher, quem vai ter que puxá-la será um homem primeiro. E depois vocês, na sequência, terão que fazer esse auxílio dentro desse sentido. Então, eu tenho um reforço importante, agradeço aqui, mais uma vez, Giovanni também abrindo esse espaço para nós, com esse reforço. Destaque também a Hela, que faz parte aqui, que é a esposa dele do nosso grupo. Então, nós temos vários homens apoiadores do nosso grupo, eu não quero citar todos, o próprio Christian, que abriu primeiro a porta conosco, o Reinaldo Goto já nos levou também para palestrar, entre outros homens que nos apoiam sempre. Mídias sociais, onde estamos? LinkedIn, Instagram, no WhatsApp, para quem faz parte, Telegram. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso grupo, pode acessar as nossas mídias e nos seguir. Nós estamos aqui à disposição. Em breve nós teremos um novo site, nós já temos um, mas ele será reformulado com essa visão nossa de governança. E eu também quero destacar um pouco que a questão da sororidade é extremamente importante para nós, de apoio mútuo entre nós mulheres. E eu gosto dessa frase muito da Sheryl Sandberg, que no futuro não haverá liderança feminina, haverá apenas líderes, porque nós não queremos essa distinção. Nós queremos que todas e todos sejam olhados da mesma forma. Então, os meus agradecimentos, e eu passo aqui a palavra na sequência para a minha cofundadora, Anne Caroline Prudência. Obrigada, Juliana. Com relação aos agradecimentos, eu faço as tuas palavras as minhas. Giovanni, muito obrigada por mais uma vez estarmos juntos. Muito obrigada pelo convite, por todo o apoio. Obrigada ao Christian. Estamos aí também desde o início. E é uma satisfação participar novamente do Across. Estou também estamos
estamos aí juntos desde o primeiro, 2016, lá em Floripa. Sobre o CWC. Uma das nossas pautas, como a Juliana bem colocou, é mulheres na liderança. Porque a gente tem que desmistificar essa questão de muitas pessoas falarem: ah, mas na minha empresa nós temos muitas mulheres. Aliás, a maioria que trabalha na empresa é mulher, a maioria da minha equipe é composta por mulher. E aí, quando nós vamos ver, mas quantas mulheres estão em cargos de liderança? Poucas. Quando a gente traz esses números que a Juliana colocou aí dos Estados Unidos, a gente traz para o Brasil, por exemplo, a Ibovespa, das 87 empresas de capital aberto, 2 é o número de mulheres que comandam as principais empresas de capital aberto do país. E 3 é o número de mulheres que comandam conselhos de administração. Quando a gente traz para os números porcentagem em cargos de diretoria executiva, a gente tem 13% apenas de mulheres que compõem diretorias executivas nessas empresas. Em conselho de administração, 16%. Ainda muito aquém no número de uma média mundial. Por exemplo, no conselho de administração, a média mundial composta por mulheres entre 19%. E vocês podem ainda notar que o número de conselheiras ainda é maior do que de executivas, justamente pela pressão do mercado, como a Juliana colocou. Quando a gente quando se faz a escolha, né, de conselheiros, tem a pressão de mercado. Então, há essa pressão dos acionistas. Por exemplo, o Goldman Sachs, já desde o ano passado, já iniciou a regra de que ele só faz IPO em clientes que tenham ao menos uma pessoa diversa, com foco em mulheres. Então, isso tudo também não é à toa. É porque os números mostram que conselhos diversos, pessoas, lideranças diversas trazem melhores resultados, a empresa performa melhor, justamente porque um problema a ser resolvido na empresa, ele é visto de pontos diferentes, então se acham também soluções diferentes para esse mesmo problema. Então, é de suma importância as lideranças diversas na empresa. Tá? Quando a gente fala em cotas, que elas são super polêmicas, como a Juliana colocou, por exemplo, a União Europeia acabou de passar este ano que 40% dos conselhos deve ser composto por mulheres. Isso eles têm que se adequar até 2026. De novo, não é à toa, porque os números mostram que é necessário. Precisamos ter conselhos diversos, precisamos ter lideranças diversas. E aí, como fazemos isso? Qual o papel do compliance? Quando a gente fala no nosso grupo, no CWC, que nós temos mais de 1.000 mulheres que atuam com compliance, tanto no Brasil quanto no exterior, nós temos um compromisso com as nossas organizações, nós temos um compromisso com a sociedade de transformar, de trazer essa transformação para dentro. Nós temos um compromisso de colocar, de trazer mais capacitação nesse sentido, capacitar boards, capacitar os executivos, capacitar os colaboradores, trazer essas questões dos vieses inconscientes para dentro da pauta, que são, trazer os vieses inconscientes. Aquela executiva, a gente nem precisa perguntar de repente se ela pode ainda ser promovida, porque ela acabou de ganhar um neném, ela acabou de ser mãe, então provavelmente ela não vai aceitar, ela quer mais tempo em casa. Vamos escolher o fulano, solteiro, sem filhos, esse aí vai ter mais disposição. Então nem se pergunta, porque eles têm um viés inconsciente de nem considerá-lo, apesar de talvez ela ser mais qualificada para o cargo. Trazer as políticas desde contratação de RH, contratação de promoção, trazer a equidade no salário. Nós temos esse compromisso. Nós, como mulheres e compliance nas organizações, nós temos que trazer essa pauta. E muitas vezes, a gente fala assim que mas a empresa ela tem programas de mentoria, ela tem políticas, ela tem treinamentos, ela tem uma extensão do período de maternidade, tem paternidade e tudo mais, mas muitas vezes esses números não mudam. E aí que vem
o papel da liderança e do papel da liderança mulher, porque mulher puxa mulher. O papel da liderança mulher, eu dou um exemplo de um caso, né, em que uma mulher assessora de investimentos, mercado financeiro, na casa dos seus 35, não estava sendo considerada a promoção. Parecia que a carreira estava estagnada. E aí, por quê? Porque não tinha determinadas posições, não se posicionava perante os clientes, nas reuniões, não se, a princípio, né, era essa a desculpa, né, de que não se posicionava e tudo mais, apesar de ser uma pessoa extremamente competente, qualificada, inteligente. Até que começou a trabalhar com 2 clientes, e esses clientes com CFOs mulheres. E o que essas CFOs mulheres fizeram? Passaram a exigir que só fariam reuniões se ela estivesse presente. Não faziam nada antes de consultá-la. E aí começou o processo interno dela e também o processo da empresa com relação a ela, porque ela viu que ela podia fazer, que ela consegue e que ela era valorizada. E aí os seus pares também começaram a vê-la como uma pessoa qualificada. Então, esse papel da liderança interna é muito importante. Eu tenho que chamar essa mulher para a reunião, eu tenho que chamá-la para as tomadas de decisão. Isso é de suma importância. E o compliance, a gente vê que, por que nós temos tantas mulheres no compliance? O nosso grupo fala, o número fala, né, disso. Justamente porque as mulheres, elas se identificam com esse papel. O compliance, como todos nós sabemos, não se trata apenas de questões de anticorrupção, mas também de questões de equidade de gênero, de questões de ética, de justiça, questões de diversidade. E essa pauta é uma pauta que as mulheres conhecem bem, porque elas vivem isso, então elas trazem isso. Aí que está o papel do compliance também, mutuamente, né, a mulher e o compliance ajudou. Porque o compliance desde a Lava Jato no Brasil, ele passou a ser um cargo muito valorizado, muito visado, o que também permitiu que mulheres chegassem a Chief Compliance Officer, a Compliance Officer, e conseguissem de cima, então, mudar muitas vezes a cultura, ou ajudar a mudar a cultura de uma empresa. Então fica aí meus agradecimentos a todos, agradecimentos às minhas amigas e colegas de painel. E passo a palavra então para a nossa embaixadora Isabel Franco. E só uma curiosidade aqui, que a Ana Luísa está aqui. Quando eu iniciei a carreira no Compliance, em 2011, eu iniciei no Mayer Brown, e o Mayer Brown foi o primeiro escritório assim, que eu vi que lá fora já era institucionalizado um comitê de mulheres, comitê de diversidade. E eu lembro que eu e mais 2 colegas entramos em contato então com o Chicago, né, a sede, e perguntamos como que a gente faz para trazer um comitê desse, né, já que já está institucionalizado para dentro do escritório. E assim passamos a fazer reuniões com as advogadas mulheres, com as estagiárias mulheres, e chamar as clientes mulheres para fazer reuniões e discussões. E aí passaram alguns anos, né, o Mayer Brown, o Victor e a Ana Luísa, então assumiram a pauta de fazer o nosso estatuto social. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Boa noite, meu nome é Isabel Franco. Como Juliana e Anne mencionaram, eu sou uma das embaixadoras, junto com minha querida co-embaixadora, a Loira Morena. Essa é uma brincadeira porque dá um gelo, porque logicamente nós temos assim um maior orgulho de termos sido escolhidas como embaixadoras aqui do grupo. Queria demais agradecer a presença de todos. Eu sei que neste frio, neste 7 de setembro, nessa longura, gente, eu sei que é longe, porque eu moro aqui do lado. E todo mundo reclama que eu moro muito longe. Então, vocês estão de parabéns. Então,
De verdade, me sinto extremamente lisonjeada de estar sendo ouvida por vocês. Giovana, muito obrigada. Você é, de verdade, um rio Foxi, que é super importante na vida da gente. Eu queria justamente falar um pouco da importância. E tem duas coisas muito importantes que eu queria dizer. Uma é o poder da união das mulheres e outra é o poder pura e simplesmente da união, que eu vou colocar como networking. Então, quando a gente falar do poder da mulher unida e do networking, eu acho que realmente esse é o conceito que eu quero passar aqui. E com isso eu vou contar uma historinha. Para quem me conhece sabe que eu sou americana e brasileira. Aliás, eu estou tão feliz que eu cheguei aqui e estava tocando o hino nacional. E eu fiquei ali sentadinha, aliás, levantei o joelho e cantei, eu sabia todas as palavras. E tinha uma pessoa do meu lado que não estava cantando nada. Depois eu descobri por quê, porque ele era o doutor Coutinho em português, não estava cantando. Eu estava cantando, que coisa, né? Mas eu fiquei extremamente orgulhosa, porque como eu cresci americana e brasileira, eu tinha que saber os dois. Eu queria saber de vocês, se vocês sabem qual é o mais difícil. Porque eu vou dizer para vocês, o nosso vinho do Ipiranga e o Storm Eagles é difícil, não é? Não, um mais é difícil que o outro. E lá em casa eu preciso saber os dois, precisa cantar palavra por palavra dos dois. Então eu fiquei realmente muito orgulhosa, fico muito contente de ver todo mundo aqui no 7 de setembro e todo mundo de pé cantando, porque o patrocinismo é uma coisa que realmente eu dou muito valor. Eu já vou dizer para vocês por quê. A minha história, eu vou começar, muito longa, com cabelos brancos, mas eu vou começar de Hong Kong. Eu estava trabalhando em Hong Kong numa investigação. E eu cheguei lá, tinha sido convidada, porque era uma investigação de um escândalo monumental na Ásia. E o centro da investigação, o centro da corrupção toda, girava em Macau, que era uma colônia portuguesa. E então toda a documentação estava em português. Então por isso que eu fui convidada para falar inglês e português. Lá fui eu para lá. Cheguei lá. Se vocês tiverem uma ideia do que é mudar de cidade, já é meio complicado, mas mudar de país é muito complicado. Agora, eu tive a impressão de mudar de planeta. É uma coisa absurda. Pra você ter uma ideia, eu não sou muito alta, mas eu me sentia assim, uma gigante, porque todo mundo era muito mais baixo do que eu. E realmente, eu também não sou tão ocidental assim, mas eu era uma boêmia, que é o que eles chamam de fantasma do ocidente. E foi muito difícil. E vou passar rapidamente, só dizendo que foi ali que eu aprendi que a gente tem que procurar ajuda. E a gente tem que procurar se unir com outras pessoas. Porque sozinho, gente, eu me sentia em outro planeta. Eu queria chorar, não dava nem ligar. Eu não vou nem falar quantos anos atrás foi isso, porque não tinha o WhatsApp. Você conhece muito o WhatsApp? Não tinha e-mail. Tinha que telefonar para as pessoas, 13 horas de distância. Mas enfim, de lá eu fui convidada para ir para Nova York. Aí sim, fiquei tão feliz da vida, porque afinal de contas sou americana, então eu falei, estou indo para casa, né? Minhas irmãs moravam lá, minha irmã, tinha uma das minhas irmãs que fazia residência já lá, a família toda morava lá. Cheguei lá, dei aquele, não falo azar, porque eu não gosto de falar azar, sou com você, Giovana, energia positiva sempre. Não dei sorte, todo mundo tinha se mudado. Minhas irmãs, uma tinha ido para Cornell, fiz faculdade longe, outra não sei. Enfim, cheguei na cidade e não tinha uma pessoa do meu grupo de conforto. E eu nem acreditei. Minha grande oportunidade da vida, e eu realmente não sabia o que fazer. Eu fui procurar aquela ajuda que eu tinha aprendido em Hong Kong, e justamente com as mulheres. Eu tenho que fazer, não tenho tempo aqui para conversar, mas eu tenho que dizer para vocês, é uma história muito longa, mas o final é muito feliz, porque eu entrei para o grupo das mulheres advogadas de Nova York, e aí já veio aquele conceito que tanto falou minha querida Ana, da ESG, uma palavra nova, moderna, mas de inclusão e de sustentabilidade, esses conceitos muito antigos. Cotas
já era um elemento importantíssimo da inclusão naquela época em discussão nos Estados Unidos. Bom, long story short, eu fui empurrada pelas mulheres para me candidatar a presidente do que é o equivalente ao Ordem dos Advogados de Nova York, the New York State Bar Association. E pelo fato de eu ser mulher, pelo fato de eu ter origem latina, eu fui a primeira mulher presidente da New York State Bar Association. Pelo amor de Deus, igualzinho o Giovanni aqui, sou muito humilde. Eu só quero contar porque é verdade. Tem tudo a ver com a inclusão, com as mulheres, com o networking, com o poder da união das mulheres. Elas me empurraram ali, ó. Eu meio que falava assim, nossa, você não está entendendo. Eu moro ali perto da Amchã de Santo Amaro, eu sou daqui. E meu marido falava assim, ainda lá de Santo Amaro, imagina, não vai ser presidente disso aqui nunca. Virei presidente da New York State Association com muito orgulho, mas eu só estou falando isso para vocês porque foi o poder da união, do networking. Aí eu aprendi lá que networking, Sérgio, não é só jogar golfe, viu, que homem joga golfe. Nós estamos falando das mulheres, a gente procura as nossas afinidades em encontros onde nós temos afinidades. A gente não precisa ficar jogando golfe, ou mesmo futebol, qualquer coisa. A gente encontra outra forma, né? Só tomando chazinho e tudo mais. E quero dizer para vocês também do poder. Então, eu falei bastante da união das mulheres, eu quero falar agora da causa. Porque quando eu cheguei ao Brasil, ninguém. Eu falava, a gente não chamava de compliance. Quando eu falava de compliance, ninguém sabia o que era. Eu falava muito de FCPA. E nós fazemos muitos eventos. Eu fundei a mesa redonda de compliance, que acontece todo mês. Tem muita gente aqui que frequenta a mesa redonda. E acho que foi por isso que eu fui convidada para ser embaixadora, porque eu já fazia muita coisa em compliance. Mas o que eu quero dizer, que eu acho que realmente é incrível, que hoje em dia eu vejo que tem a história virou quase como aquilo que a gente aprende na escola, sabe? A era do Renascimento, a era da Reforma. Nós vamos ouvir sobre a era do compliance. É importantíssimo isso. As pessoas me ligam, me escrevem, me mandam recados pelo LinkedIn e elas me dizem assim, como é que eu posso fazer uma diferença? O que eu posso fazer? Eu sou sozinha, assim, no espaço aqui de Santo Amaro. Quem sou eu para fazer uma diferença? Muita. Dentro de uma organização. Seja qual vocês escolherem. Pela união do trabalho da gente. E por isso, eu estou aqui meio que fazendo um plim-plim da nossa organização, que é o Compliance Women Committee. O importante é que nós trabalhemos juntos, que nós nos associemos, que nós lutemos por aquilo que nós acreditamos. Eu, como disse a Jaqueline, fui mordida há muitos anos pelo compliance. Eu não chamo de bichinho, de de fadinha, e realmente foi uma fada na minha vida. E eu acho importantíssimo que a gente reconheça que realmente nós não conseguimos fazer sozinhos tudo que a gente pode fazer em conjunto. E por isso eu também sempre ressalto que a gente nunca deve se omitir. Para mim, falo sempre isso, escrevo isso toda hora, omissão é desgraça da sociedade, mas o pior da omissão é, individualmente, ele acaba sendo realmente o fracasso da alma da gente. Então, por isso é que eu vou terminar aqui, meio que chamando vocês na união, pela força da anticorrupção, de tudo que a gente pode fazer unidos pelo bem do nosso Brasil, porque hoje é o nosso dia maior. Excelente evento para todos vocês, com muito networking.
Procurem todo mundo, procurem conhecer todas as pessoas, porque eu tenho certeza que tem pessoas fantásticas aqui. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada, Giovanni, pela oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês essa noite para falar de um filho nosso, que é o CWC, o Compliance Women Committee. Faço minhas as palavras das minhas queridas amigas que me sucederam. E eu quero falar para vocês hoje sobre assédio. O assédio pode, claro, afetar tanto homens como mulheres, mas os estudos mostram que as mulheres são as principais vítimas, tanto do assédio moral quanto do assédio sexual. O assédio sexual não tem a ver com sexo. Nós estamos em 2022, as pessoas são livres e elas podem se relacionar com quem elas quiserem. Então, quando uma pessoa usa o seu poder sobre a outra para conseguir favores sexuais, nós não estamos falando de sexo, nós estamos falando de poder. É para dizer, eu mando e você faz parte do meu projeto de poder. O assédio moral, ele visa a humilhar a outra pessoa, a diminuir a outra pessoa. E nós temos vários tipos de assédio moral. O assédio vertical ascendente, vertical descendente, horizontal, organizacional. A gente pode falar de stalking, tem uma gama infinita de coisas horríveis para a gente conversar quando se trata de assédio. E uma questão que muitas vezes acomete as mulheres quando a gente fala de assédio é a questão da maternidade, que daqui a pouco a Liana vai falar para vocês. Mas quando eu falo de assédio, eu estou me referindo até mesmo à discriminação que é usada muitas vezes contra as mulheres. Eu me lembro de 2019 da Liana perguntando no palco quantas pessoas já tinham sido confrontadas com perguntas absolutamente inadequadas em entrevistas de emprego, e para meu espanto metade do auditório levantou a mão, e era uma pergunta absurda do tipo, você tem filhos? Você quer ter? E o que você faz para evitar? Qual é o método anticoncepcional que você usa, já que você não quer ter filhos? E metade do auditório levantou a mão, que me surpreendeu profundamente. Eu gosto muito de uma frase da Efuniak, que é uma pensadora africana, que diz assim: metade do mundo são mulheres, a outra metade, os filhos delas. E por isso que eu defendo que é impossível que a gente ainda enfrente, nos dias de hoje, o tanto de problema que a gente enfrenta com relação à nossa condição feminina. Então, a gente, na condição de mulher, acaba sofrendo em todas as etapas. Até recentemente, saiu mais uma notícia aí de uma mulher, uma atriz que tinha sido estuprada, engravidou, resolveu entregar o bebê para doação, não optou pelo término da gravidez e foi super julgada, condenada por ter feito isso. Então, o que a gente vê? Nós, como mulheres, somos o tempo todo condenadas. Por isso que é tão importante o que disse a Isabel, a nossa união. Eu tenho um amigo que sempre brinca comigo e fala assim, olha, por exemplo, agora estamos só em mulheres aqui na frente.
E ele fala, isso daí não é diversidade, tinha que ter um homem. Eu falo, eu vou chamar você para cumprir a cota, então. Você vem só para cumprir a cota de um homem. Mas não é que assim, quantos séculos nós levamos para estar aqui? E a gente está aqui porque um homem nos convidou, que é exatamente aquilo que a Juliana falou. Eu tenho hoje uma posição numa grande multinacional, o meu chefe é homem, ele me escolheu. Na outra empresa onde eu trabalhei, eu tive um chefe homem que me puxou. E hoje eu procuro fazer pelas mulheres aquilo que eu recebi de homens lá atrás. Da gente ter essa união, da gente saber que uma puxa a outra, que nós temos que seguir juntas. E que nós, principalmente nós mulheres, não podemos repetir esse tanto de problema que a gente ainda enfrenta hoje e que é uma herança de tempos passados e que a gente não tinha telefone celular, WhatsApp, e-mail, sei lá mais o que. Hoje, na vida que a gente tem hoje, a gente estuda tanto quanto ou mais até, e nós temos condição de fazer muito e sempre e mais, independentemente do nosso gênero. E eu queria só para encerrar, contar para vocês uma história que eu ouvi outro dia de uma moça que trabalha comigo, que ela teve um relacionamento difícil e tal, e o marido acabava fazendo com que ela saísse do emprego. Ela arrumava emprego, aí ele chegava em casa, aqui o jantar, porque a roupa, porque a casa. E aí ela saía do emprego para poder cuidar do jantar, da roupa e da casa. Aí o casamento acabou não dando certo e ela foi procurar emprego, só que ela estava 7 anos fora do mercado. E a chefe dela perguntou para ela o seguinte: você está acostumada a trabalhar sob pressão? E ela falou: estou 7 anos fora do mercado. Eu vou responder o que para essa mulher? Aí ela pensou e falou assim: olha, eu tenho que te dizer que eu tive 3 filhos, um seguido do outro. Então você imagina o que é você estar com um no seu peito, o outro no seu pé e o outro tentando aprender a escrever, o seu marido chegando em casa e reclamando da roupa, da limpeza da casa, do jantar, e você sozinha tendo que se virar em 5, porque você também é um ser humano, você também tem que tomar banho, você também tem que comer, mas você tem que cuidar de todo esse universo que na verdade gravita em torno de você. Sim, eu me dou muito bem sob pressão, porque os meus filhos estão todos aí, inclusive tem uma filha que já está formada, se formou numa federal, o outro está prestando vestibular, o outro ainda é menor, mas sim, eu me viro muito bem sob pressão. E ela foi contratada, e é uma excelente empregada. E aí eu fico pensando, será que se fosse um homem e ela desse a mesma resposta, ela teria tido a mesma receptividade? Porque quem é mulher e a gente vive num mundo machista que ainda joga muito dessas responsabilidades que eu falei em cima da mulher, quem é mulher sabe o que é. E a gente se vira. E quando perguntam onde é que você deixa seu filho para você vir trabalhar, uma coisa que nunca ninguém vai perguntar para um homem, é isso. A gente se vira. A gente deixa do lado, na vizinha, na escola, com a mãe, com a tia. A gente se vira. E por isso, nós, todos que estamos aqui, temos que saber disso, que se a gente não fizer alguma coisa, aqueles números que a Juliana mostrou vão ficar cada vez mais longe de nós. É isso que a gente quer para nós mesmos, para as nossas sobrinhas, para as nossas irmãs. Fica a reflexão. Muito obrigada e passo agora a palavra para a Diana. Boa noite a todos e Giovanni, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Não quero agradecer só ao Giovanni, eu quero agradecer sempre a Ana e a Juliana, porque eu falo para elas,
quando elas pensaram nesse grupo em 2017, elas não tinham ideia de onde elas iam chegar. E nem eu, que eu ia ter a oportunidade de me envolver com esse grupo, de aprender diariamente com a Isabel, com o Rogério, e de estar aqui conversando com vocês. Eu trouxe um material, vocês desculpem que eu vou olhar um pouco aqui, porque senão eu vou ficar olhando assim, não vou conseguir ver vocês. Então eu vou olhar um pouco aqui os números para não falar bobagem. Mas eu tenho a alegria de compartilhar com vocês um material que foi feito com muito esforço e com muita vontade de mudança. Esse grupo que vocês vão conhecer, que é o nosso grupo de maternidade, é um grupo que foi, em primeiro momento, idealizado pela Isabel, um dos nossos subgrupos de trabalho dentro do CWC, que tem a coordenação da Rogéria e minha, e que daqui a pouco vocês vão ler o nome de mulheres maravilhosas que dedicaram seu tempo junto com a gente para criar um material que precisa de mudança. Então eu acho que essa é a minha missão aqui, cutucar cada um que está aqui para fazer o seu papel, para ajudar a mudar esse cenário. A gente sabe que quando se fala na questão de homem e mulher, muitas pessoas falam, ai, tem mimimi, ai, tem exagero. Então a primeira coisa que a gente quis fazer com esse grupo de estudos de maternidade foi pensar como que está o cenário hoje. Mas não é lá fora, não é ouvir um estudo de algum lugar, é um estudo feito por nós. Então nós criamos um questionário, esse material talvez alguns de vocês tenham visto porque nós publicamos nas nossas redes. Nós fizemos um evento virtual e falamos dele, mas é a primeira vez que a gente fala dele assim em público. Então, eu quero convidar vocês para junto comigo olhar um pouco desse material. E eu peço licença para trazer aí no canto a minha família. Eu sou a mãe da Lívia, da Leia e da Mariana. Sou muito feliz e orgulhosa disso, mas diariamente ainda lido com algumas coisas. Tenho a alegria de contar com um cara que me apoia diariamente, mas é delicado. A gente fala muito de síndrome da impostora, às vezes. Quem já ouviu falar sobre isso se identifica. Quem não ouviu falar sobre isso, procura saber e procura ajudar e procura melhorar. A gente tem muito que fazer diariamente para melhorar. Bom, trazendo aí para vocês um pouco desse grupo maravilhoso. E eu sei que algumas dessas pessoas incríveis que dedicaram o seu tempo estão aqui. Então, se os nomes que eu for falar estiverem aqui e quiserem se levantar, eu convido e agradeço. Sei que algumas estão. Então, Alessandra Lucchesi, Ana Clara Barcessá, Isabela Zampini, a Maíra Colino, a Paola Carmona, a Priscila Monteforte, a Tamara Ginciene, a Thaís Colasso, a Paola Carmona e a Valéria Schenck. Muito obrigada se vocês estão aqui, muito obrigada se vocês estão assistindo, pelo tempo, pela dedicação. Foram madrugadas, noites, tardes, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas tudo que a gente faz no Compliance Women Committee é gratuito e voluntário. Ninguém ganha nada para estar aqui. A gente ganha a alegria de tentar fazer alguma mudança. Então é por isso o convite e por isso o agradecimento a quem nos dá espaço. Bom, e aí trazendo para vocês, não foi qualquer pesquisa, não foi um trabalhinho. Nós tivemos mais de 500 respostas. E esse público que está aqui sabe o quanto é difícil chegar a 500 respostas. Nós passamos, fomos para 514. Essa pesquisa foi feita dentro do LinkedIn, foi feita via WhatsApp e talvez vocês se lembrem de ter respondido, porque a gente circulou muito. Nós tivemos 82% de respostas femininas e 18% de respostas masculinas. E aí vocês podem ver um pouco do mapa que mostrou que a gente saiu um pouco de São Paulo, não conseguiu sair tanto quanto a gente gostaria, mas saiu um pouco. Quem sabe em breve a gente faz uma nova pesquisa e consegue enxergar mudança nesse cenário. Então todo mundo aqui pode ajudar para isso acontecer. Trazendo algumas respostas, eu
vou ser bem rápida aqui, porque depois vocês podem ler na íntegra. Nós perguntamos: você já viveu uma experiência pessoal em que tenha se sentido prejudicado profissionalmente em razão do gênero? Mulheres responderam 63% que sim, 30% que não. Homens responderam 86,4% que não e 11,7% que sim. E algumas pessoas disseram que não sabiam informar. Sinceramente, eu acho que aqui pode ter muito a ver com aquela síndrome do impostor, de que acha que a culpa estava nele e não no outro, em algum viés, em algum preconceito. Só uma opinião. Uma outra pergunta: você acredita que nos processos seletivos, homens e mulheres têm as mesmas oportunidades de êxito quando respondem testes ou participam de entrevistas? 65,9% não, 20,2% sim. E quase 14% não sabem informar. Você conhece quem já tenha vivido uma experiência em que tenha sentido prejudicada profissionalmente em razão do gênero? 76,5% sim, 15,7% não. Você conhece mulheres que tenham perdido seu trabalho logo depois do período de estabilidade garantido, após o retorno ao trabalho, da maternidade? 70,6% sim, conhecem mulheres que passaram por isso. 23,9% não e 5,6% responderam sim, e eu sou essa mulher que passou por isso. Bom, se cada um daqui puder voltar para o seu trabalho e pensar naquela colega que está em licença como uma profissional que tem que ser lembrada, valorizada, respeitada por tudo que ela sempre fez, e não tem que dizer para ela: você estava fora, né? Você não vai poder ser valorizada aqui, você não vai ter um bônus ali, você vai perder o direito da promoção, olha, você não participou, então nem tem muito que te avaliar. Não façam isso. Final da história: você acredita que estabelecer cotas em empresas para garantir a participação de mulheres na alta liderança seja uma medida eficaz para garantir a real igualdade de gênero? Para as mulheres, 44,4% acreditam que sim, e para os homens, 53,4% acreditam que não. Bom, vocês ouviram aqui algumas mulheres, vocês ouviram o resultado da pesquisa. Vou pedir licença para falar, principalmente para o público que acredita que não. Não é mimimi, não é reclamação à toa, tem números para mostrar. A gente não vai conseguir mudar a realidade esperando que as pessoas tenham consciência ou valorizem as pessoas porque elas são sua esposa, sua mãe, sua filha. Se a gente não começar com o mínimo obrigatório, como bem comentou a Alane, que lá na Europa já está sendo solicitado, vai ser muito difícil mudar esse cenário. Então vale pensar o que a gente pode fazer para melhorar. E foi por isso que o nosso grupo não parou no mimimi. A gente tentou sair com mudanças. Então um grupo maravilhoso se dividiu de novo e trouxe ações afirmativas de inclusão feminina, que são modalidades que podem ser apresentadas e utilizadas dentro de quaisquer empresas. Dicas rápidas, aquilo que a gente chama de quick win no mundo corporativo, que dá para fazer, implementar e melhorar. E nós contamos com vocês. Eu já vou encerrar aqui minha fala. Claro que eu não vou perder a oportunidade de divulgar o nosso livro, até para poder dizer que ele foi um grande prazer. Nós convidamos muitos profissionais do mercado que escreveram. Esse livro hoje está aí com uma oportunidade de desconto, nós conversamos com a editora. Em breve, o segundo livro está para sair. Temos aí uma outra obra especial que está para sair também. E eu quis fechar falando do livro porque nós temos um artigo que traz exatamente esse trabalho que foi feito, todo o material que foi criado, tudo que nós tentamos movimentar e que também estará nesse segundo volume, caso vocês queiram conhecer depois. Terminamos agradecendo o tempo de vocês, trazendo os contatos
do LinkedIn de todas nós aqui. Vou convidar a Ana. Bom, gente, missão dificílima, depois dessa fala especial e de todas as falas, falar aqui. Felizmente, eu vou comentar a visão de fora do grupo, então tenho uma certa tranquilidade um pouco maior. Primeiramente, boa noite a todas e a todos. Obrigada pela organização, pelo convite para esse debate tão essencial. O contato, como a Anne adiantou, com o escritório, para esse trabalho de formalização do Estatuto, ele ocorreu em julho de 2021, então no meio da pandemia, e de plano, obviamente, esse objeto do Comitê de Promoção da Igualdade e de capacitar as mulheres no ambiente de compliance estavam totalmente aderentes à política de pro bono do escritório, então isso não foi um problema. Mas mais do que isso, eu acho que eu não tive a chance de dizer a elas, e tem algumas coisas que eu vou dizer esta noite, até me deixa feliz e emocionada, é que o projeto delas teve ainda maior aderência, porque nos Estados Unidos, no Mayer Brown, logo após o brutal assassinato de George Floyd, foi iniciado um programa pelo escritório Mayer Brown chamado Equity, que é um trabalho que tinha o objetivo de doar até 2023 53 mil horas, no mínimo, de trabalho pro bono em ações voltadas inicialmente à erradicação do racismo sistêmico, mas uma atuação de subgrupos em temas como o sistema prisional, em temas como o direito do voto, mas também auxílio a pequenos empreendedores. E no Brasil, a gente sabe que a maioria dos chefes de família são mulheres, né? Eu acho que todo mundo sabe disso. Então, isso foi bem interessante, houve essa coincidência. E no Brasil, esse projeto Equity no escritório, ele veio, como vários outros escritórios também tiveram iniciativas, mas veio com uma bolsa de estudos para candidatos com marcadores de diversidade ao longo de toda a graduação. E o nome dessa bolsa é Esperança Garcia. Para quem não sabe, a Esperança Garcia, ela é considerada a primeira advogada do Piauí, uma escravizada. Nos anos 80, final dos anos 70, nos arquivos históricos do Piauí, encontrou-se uma carta que ela, escravizada, escreveu em 1771, em que ela relatava maus tratos sofridos na fazenda e pedia a reunião dela com os filhos, dos quais ela tinha separado, ela queria batizar uma filha, e dirigia essa carta ao presidente da província. Então, por ter um endereçamento, uma fundamentação e um pedido, foi considerado uma petição. Então, acho também importante lembrar aqui a Esperança Garcia. Essa figura, infelizmente, a gente não sabe o resultado da petição, nem a data de falecimento dela, mas já essa mulher pioneira na condição de escravizada. E aí, voltando para o comitê, uma coisa que eu acho importante demarcar é que a gente fala muito aqui da exigência das empresas pelos consumidores de terem essa adequação ESG e a questão da diversidade, mas dentro do escritório eu posso dizer para vocês que os bons talentos, os grandes talentos, os jovens, eles não ficam numa instituição que não dê prioridade a essa questão da diversidade. Então, no caso do comitê, nós tivemos duas associadas, a Gabriela e a Silvia, que trabalharam ao longo de meses nesse trabalho do comitê, e de fato a gente vê que se o escritório não está comprometido com isso, essas pessoas não ficam. E essa eu reputo que é uma competição muito boa entre os escritórios, entre as empresas, então que eu achei interessante mencionar. E voltando também de novo para o comitê, eu queria falar uma coisa para vocês que realmente me emocionou muito quando eu estava preparando ontem o que poderia falar hoje aqui. E de fato, quando elas foram em julho desse ano assinar o estatuto e os termos de posse do escritório, a gente tinha uma mesa bem comprida, essa de escritório de advocacia de closing, de Faria Lima. Então nesse dia estava com um propósito melhor, felizmente. E
Então, elas sentaram-se todas, eu sentei de um lado da mesa, a gente tinha um vídeo com o pessoal do Rio de Janeiro, e elas sentaram todas lado a lado, na minha frente. E de fato aquilo foi muito bonito, porque aquela foi o simbolismo físico de um alinhamento de vocês de tantos anos de projeto. E eu posso dizer para vocês que, embora evidentemente eu não tivesse em lado oposto a vocês no mérito, o fato de ter vocês à minha frente trazia muita imponência. Então, realmente me lembrou e me arrepiou. E isso para reforçar que, de fato, a gente tem que estar lado a lado, como vocês estavam naquele dia. Né? Então, eu acho que isso foi muito importante. E também para dizer para vocês, e parabenizar de novo pela iniciativa, porque mais do que prezar pela questão da equidade, eu vejo que, e quero dizer para vocês, que o fato de vocês chamarem a atenção para essa equidade de gênero, isso acaba tocando as pessoas para outros tipos de igualdade. Porque assim como a gênesis da misoginia, do racismo, da LGBTfobia, tudo isso vem da questão da eugenia, do século XIX, da Segunda Guerra e tudo mais, essa desconstrução também, quando você toca a igualdade de gênero, você resvala para outras questões. E eu acho que movimentos como vocês mostram que no Brasil de hoje, no mundo de hoje, a gente não tem mais espaço para racismo recreativo, a gente não tem mais espaço para misoginia recreativa. Então, eu queria agradecer a confiança de vocês no escritório, dizer que foi uma honra e acabar com uma reflexão, e até eu trouxe aqui uma citação que eu achei que é perfeita para o dia de hoje, também de uma mulher, da Hannah Arendt. E falar que eu acho que não é uma conversa para hoje, mas talvez alguma coisa, uma semente para a gente jogar, porque eu pensei muito no conceito que eu fiquei muito feliz que foi colocado na apresentação, de sororidade, né, que vem da solidariedade das mulheres, de sora, do latim, de irmã, que todo mundo já sabe. Mas tem uma grande pensadora da questão de mulheres negras no Brasil, que é a Vilma Piedade. Para quem não conhece, ela tem uma obra que chama Dororidade. E ela reconheceu, né, que embora esse conceito de sororidade seja fundamental e importante no contexto das mulheres, existe um grupo que não consegue esgotar suas demandas no conceito de sororidade, porque tem dores que são só suas, que é o das mulheres negras. Então acho que a gente poderia caminhar para isso, porque, gente, infelizmente, o Brasil ainda tem setores da sociedade que não aceitam enxergar o corpo feminino, e sobretudo o corpo feminino negro, em certos, fora de ambientes culturais que foram originalmente reservados para eles. Então quero dizer que as mulheres, elas não vão ter negócio só em salão de beleza. A mulher vai ter negócio onde ela quiser. Eu queria acabar aqui citando um trecho, como eu disse, da Hannah Arendt, que fala dessa importância de ações como do comitê e a importância dessas ações da sociedade, porque eu acho que a nossa Constituição ela é muito bem colocada, é a Constituição cidadã, que a gente tem que celebrar, mas para que os direitos sejam efetivamente consagrados, é preciso a atuação de todos. Então, diz ela, assim, a calamidade que se vem abatendo sobre um número cada vez maior de pessoas não é a perda de direitos específicos, mas a perda de uma comunidade disposta e capaz de garantir quaisquer direitos. Vocês estão mudando isso e eu parabenizo mais uma vez a todos. Parabéns, uma alegria imensa como mulher me ver aqui representada por tantos critérios. E agora nós chamamos o professor Giovanni Saavedra e o senhor Paulo Patalo, diretor da ESENE, para entregar uma homenagem e reconhecimento ao CWC. Então, diante da adiantada hora,
formação artística sobre o tema, eu só queria agradecer muito. Como homem, eu queria agradecer por me ensinar sempre, cada vez mais, um olhar diferente. Né? A gente também nasceu num ambiente machista, a gente também precisa mudar os olhares. Então, nesse 7 de setembro, a gente queria reforçar esse outro olhar sobre compliance, que não é só uma técnica. O que adianta a gente fazer código de ética de conduta se a gente não muda essa cultura? Então, é isso que eu sempre gosto de dizer, que às vezes quem começa no compliance foca demais a política isso, a política aquilo. Eu falo pro pessoal, escrever política é a parte mais fácil. Se eu for dizer para vocês, todo mundo que trabalha sabe disso. Então eu queria chamar o Paulo, aqui a gente quer dar uma homenagem para vocês e para vocês, a gente quer dar uma homenagem para todas as mulheres presentes, por todo o desafio diário que tem nas empresas. Eu sei pela minha esposa também que não é simples, a gente conversa muito a respeito, então queríamos dar, são 2 homenagens, a gente fez em nome de vocês que fundaram o movimento, mas sintam-se todas representadas. Enquanto o microfone tem algo contra mim. Se ele fosse vermelho, eu acharia que era por causa do Colorado, né? Porque eu sou gremista. Mas não. Pessoal, não, aqui ó. Enquanto a gente prepara então o teatro, a gente queria convidar as mulheres do compliance no convite que estiverem presentes para a gente tirar uma foto aqui com homenagem, se estiverem presentes, se quiserem. A gente vai ter o teatro depois, é só para a gente tirar uma foto e também para todo mundo ter uma visibilidade sobre o tamanho do CWC no nosso espaço aqui no Conclave.